Escrever os ossos Maravilha, maravilha, maravilha. A gente pede pro povo dar um abraço, o negócio vicia tanto que tem gente que eu contei aí, deu 18 abraços, viu? Tem gente que pega no tranco aí e não para mais de dar abraço. É gostoso esse clima. Eu trago lá de São José dos Campos um abraço do Fábio e da Camila para a família Pionar. Gil, Silvio, toda a família. Eu trago um abração do Fábio para vocês. Aniversário dele hoje, exatamente. Conversei com ele ontem. Hoje a gente tentou contato com ele, ainda não consegui. Mas ele é um dos nossos anciãos lá da Igreja do Esplanada. É sobrinho da família Pionato aqui. Que Deus seja louvado pela vida de vocês, viu? Meu oculista também. Oi? É meu oculista. Se eu estou enxergando, parte do problema é dele. Somos dois, pastor Lamarck, somos dois, viu? Além de tudo, ele tem esse dom também, né? Ele tem esse dom. Também, se eu não enxergar, a culpa é dele também. A culpa é dele. É verdade. Ele está para fazer uma cirurgia nos meus olhos que eu estou postergando por medo. Mas ele disse, pastor, você tem que ter fé. Ore pela minha pouca fé, né? Ore para que Deus aumente a minha fé. A gente passou um dia muito agradável, um sábado muito gostoso ontem, e já em contagem regressiva para estarmos com vocês aqui nessa noite, para darmos continuidade à nossa semana de oração. Hoje, quando abordei, logo após o devocional, eu orei por cada um de vocês. Mesmo sem saber o nome de todos, mas eu estive orando por essa igreja, orando por cada família, orando por cada criança, e não tem criança aqui, né? Bênção isso, viu? Ontem nós estávamos num ambiente gostoso, desfrutando do sábado com algumas famílias, e tinha tanta criança, mas tanta criança, que eu cheguei a pensar em algum momento que foi algo combinado da Elmar e do Sandro para colocar a gente em contato com criança para ver se despertava alguma coisa em nós, viu? E a minha esposa, ela ficou cutucando a tarde toda, viu? E aí de repente a gente já não se aguentando mais, começamos a pegar as crianças no colo. E aí a gente pegava as crianças no colo, e sempre tem um que vem com aquela piadinha, né? Estão fazendo estágio, né? Vê se anima. Mas a gente está planejando no ano que vem filhos, tá bom? Ontem eu brinquei que é uma tropa, mas é um ou dois que pode ser que valha por mais, né? Tem alguns que se equivalem por mais. E eu peço que vocês estejam orando aí pela nossa família, por mim, pela Natália, e por esse plano que nós temos também de termos um bebê ou 2 bebês, assim que Deus permitir. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo. Nós vamos visitar um texto que está no endereço do Evangelho de Lucas, no capítulo 18, nos versos 9 em diante. Lucas, capítulo 18, os versos 9 em diante. Semana de oração é uma semana em que nós somos ricamente abençoados por Deus. Mas é uma semana em que nós temos a oportunidade também de distribuir essas bênçãos que nós recebemos para outras pessoas. E uma maneira de nós fazermos isso é quando nós dedicamos algum tempo para orarmos intercessoramente por essas pessoas. Eu tenho certeza que você que está aqui hoje, nesse espaço, nessa casa, com toda a convicção do meu coração, tem alguém por quem você gostaria de orar. E assim como hoje, e todos os dias dessa semana, eu quero estar orando não só por vocês, mas por alguns nomes em especial. Eu gostaria que você escolhesse uma pessoa também para orar. Talvez você pense assim, pastor, mas eu gostaria de orar por mais de uma pessoa. Você pode orar por quantas pessoas você quiser nessa semana. Mas eu queria desafiar você que está aí no fundo, você que está aqui à minha frente. Eu gostaria de desafiar você a orar por pelo menos uma pessoa que está aqui ou quem sabe que esteja no Brasil.
e que no final dessa semana você revele para ela. Algum tempo atrás, uma semana e meia atrás, para ser mais exato, eu estava lá na minha igreja, na zona sul de São José dos Campos, e nós tivemos uma semana de oração com o pastor Cândido, que é um grande amigo do Sandro, da Elmara também. E nós, nesse clima de semana de oração, oramos por muita gente. E um dos membros da nossa igreja, uma jovem senhora, ela esteve orando por um irmão dela. E no final da semana de oração, ela me mandou uma mensagem ali no WhatsApp, dizendo assim: pastor, durante toda essa semana, a cada apelo, a cada desafio que o pastor fazia, eu me lembrava do meu irmão, eu estava orando por ele. Ele tem um coração enorme, mas ele tem alguns questionamentos, algumas coisas mal resolvidas dentro do coração dele em relação a Deus. E eu tenho certeza, tudo bem? Sejam bem-vindos, viu? Ainda há espaço, ainda há espaço. E eu tenho certeza que você também conhece uma pessoa da sua família, um amigo, que você gostaria de colocar diante de Deus em oração. E eu queria que você pensasse nessa pessoa agora, antes de nós lermos o texto sagrado. Talvez seja alguém que você deixou lá no Brasil e já esteja com saudade. Talvez seja alguém que conviva com você nesse país, mas que por alguma razão da vida, essa pessoa não esteja partilhando da mesma fé. Talvez até tenha partilhado em algum momento, mas por algum motivo, por alguma razão, às vezes conhecida, às vezes desconhecida, essa pessoa já não está mais nesse meio. Eu queria que você, nesse momento, se lembrasse desse nome e escolhesse aí um ou dois nomes para nós orarmos todas as noites durante essa semana. Pode ser um pai, uma mãe, um sobrinho, um filho, pode ser um primo distante, pode ser um amigo do trabalho, pode ser alguém que esteja, quem sabe, num leito, com alguma enfermidade. Mas eu queria que você, no álbum aí da coleção de amigos que você tem, você agora destacasse essa pessoa diante de Deus. E antes de lermos o texto, eu gostaria de fechar os olhos mais uma vez. Eu queria que você, em 30 segundos, eu queria que você só colocasse o nome dessa pessoa diante de Deus e fizesse o propósito de orarmos juntos por essa pessoa todos os dias dessa semana. E no final da semana, eu queria que você revelasse para ela: eu tenho uma pessoa, tenho mais de uma, mas essa semana eu vou escolher uma pessoa e ela já está no meu coração. E no final dessa semana ela não está aqui nos Estados Unidos, ela está lá no Brasil. Mas no final dessa semana eu quero contar para ela que eu estive orando para que Deus, lá onde ela está, estivesse trabalhando no coração dela, consolando, confortando, trazendo para ela algumas respostas que talvez nos caminhos e nos descaminhos da vida ela esteja procurando e não encontrando. Mas eu gostaria de colocar o nome dessa pessoa nas mãos de Deus. Você tem um nome também? Quem tem um nome? Deixa eu ver as mãos. Quem tem um nome? Amém, por isso. Feche seus olhinhos agora. 30 segundos. Só coloca diante de Deus assim. Eu vou fazer uma oração. Querido Deus, Pai amado, Pai santo, Pai querido, Pai do coração, esses são alguns dos nomes das pessoas que mais marcaram a nossa vida. São pessoas que a gente ama. Alguns estão colocando diante do teu altar nessa noite o nome de um parente, de um familiar, talvez de um pai, de uma mãe, de um filho, um familiar próximo, ou quem sabe até mesmo um familiar um pouco mais distante, mas são pessoas que todas as vezes que nós nos ajoelhamos para orar, todas as vezes que encostamos a cabeça no travesseiro, todas as vezes que nós sonhamos com o céu, todas as vezes que nós pensamos em nos preparar para a eternidade, esses nomes vêm à nossa mente. Porque nós amamos demais cada uma dessas pessoas e da mesma forma como o Senhor tem trabalhado na nossa vida,
tem falado ao nosso coração, tem impressionado a nossa alma com os teus propósitos, com os teus planos, com o teu perdão, com a tua misericórdia, nós queremos, no fundo do coração, que o teu Santo Espírito tenha livre acesso na vida dessas pessoas. Querido Deus, hoje nós estamos começando uma jornada de oração intercessora. Todos nós aqui já temos orado intercessoramente por uma multidão de pessoas. Mas em especial nessa semana, nós queremos endereçar a nossa oração para uma pessoa. Que nós gostaríamos que ao final dessa semana, ela pudesse, ao entrarmos em contato com ela, contar para nós as bênçãos que ela recebeu através das nossas orações. Querido Deus, se são pessoas que estão afastadas dos teus caminhos, que quem sabe ao final dessa semana elas tomem a decisão de voltar para o lugar de onde elas nunca deveriam ter saído. Se são pessoas que estão enfermas, quem sabe no limiar, na fronteira entre a vida e a morte, que onde quer que elas estejam, elas se sintam tocadas e abraçadas pelo médico dos médicos, que é Jesus. E que a maior de todas as curas, a cura do coração, a cura que traz a fé, que excede toda a lógica humana e que nos lança na certeza da eternidade, que essa fé se apodere do coração dessa pessoa no seu leito de enfermidade. Amém. Se é alguma pessoa, Pai, que está endividada, que está sentindo-se solitária, que está passando por uma crise emocional, por uma doença, que já procurou alternativas médicas, soluções humanas e que por alguma razão ela não encontrou ainda, que ao final dessa semana o teu Santo Espírito faça uma obra de recuperação no coração e na mente dessa pessoa. Amém. E que através dessas orações essa pessoa possa se sentir curada pelo teu poder. Amém. Querido Deus, nós não ousamos avançar no texto sagrado sem antes pedirmos mais uma vez o colírio do teu Santo Espírito sobre os nossos olhos, para que remova da nossa vida toda a escama do pecado, todos os ruídos paralelos. E quando falo, Pai, de ruídos, não estou falando só dos ruídos verbais, de um celular ligado, eu estou falando das preocupações que ficam no nosso coração e que muitas vezes concorrem com a nossa atenção de tal maneira que nós nos desviamos, que nós pensamos nas contas, no trabalho, na agenda semanal, nas atividades que ficaram pendentes, nos e-mails a serem respondidos, nos grupos ou nas mensagens de celular que precisam ser respondidas, que tudo isso agora seja deixado de lado e que o nosso coração esteja completamente acessível e disponível para a tua influência. Ao entrarmos no texto bíblico, que a tua palavra também entre no nosso coração. E que essa mensagem que foi escrita há mais de 2000 anos atrás, mas que chegou até nós preservada pelo teu Santo Espírito, que ela possa ser traduzida pelo mesmo Espírito à nossa realidade e às nossas necessidades pessoais. Nós oramos por isso e assinamos essa oração no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. O Evangelho de Lucas é o texto que eu escolhi para reflexão nessa noite. O capítulo 18, o verso 9. Você encontrou aí na sua Bíblia? Lucas capítulo 18, verso 9. Ontem nós começamos a nossa jornada visitando alguns dos episódios ou dos principais ensinos de Jesus relacionados ao reino de Deus. E uma curiosidade, os 4 evangelhos que nós temos, antes de nós lermos o texto, pode manter a sua Bíblia aberta. Antes de nós lermos o texto, uma curiosidade, os 4 evangelhos que nós temos, muito provavelmente o primeiro evangelho, o primeiro documento que foi escrito do Novo Testamento, desses 4 evangelhos tenha sido o evangelho de Marcos.
Alguns estudiosos, alguns peritos do Novo Testamento, eles chegam a dizer que Mateus e Lucas, eles usaram Marcos em algum momento como fonte para elaborar os seus evangelhos. Talvez o evangelho de Marcos tenha sido o primeiro evangelho a ser escrito do Novo Testamento, e Mateus e Lucas tenham emprestado o evangelho de Marcos para, sob inspiração de Deus e do Espírito Santo, eles comporem aquilo que nós conhecemos como o Evangelho segundo Mateus e o Evangelho segundo Lucas. O Evangelho de João foi o último livro da Bíblia a ser escrito. E cada um dos evangelhos tem uma particularidade, tem algumas peculiaridades. O Evangelho de Lucas, que é o meu evangelho predileto, ele foi escrito por um único autor não judeu da Bíblia. Você sabia disso? Todos os demais autores da Bíblia, eles tinham uma linhagem judaica, eles tinham algum vínculo com o judaísmo. Lucas, em contrapartida, ele não era judeu. E ele escreveu 2 livros. Você se lembra qual? O Evangelho de Lucas, obviamente. O segundo livro? Atos dos Apóstolos. O livro de Lucas e o livro de Atos, eles eram uma obra só, em 2 volumes. Uma falando sobre a biografia, a vida e os ensinos de Jesus, e a outra falando sobre os atos do Espírito Santo através da igreja cristã primitiva. Para fins didáticos, as pessoas dividiram esses 2 livros e colocaram Lucas nos 4 primeiros livros do Novo Testamento, os evangelhos, e Atos logo depois de João, do Evangelho de João. Mas além de todas as características que nós encontramos em Lucas, eu gostaria de destacar uma. Você sabia que a expressão hoje, ela aparece 11 vezes no Evangelho de Lucas ao se referir ao reino de Deus? Diferente de Mateus e Marcos, que usam aproximadamente 8 vezes apenas essa expressão. A expressão agora, ela é usada no Evangelho de Lucas 14 vezes, enquanto no Evangelho de Mateus ele usa apenas 4 vezes e Marcos apenas 3 vezes. Quando se fala do reino de Deus, Lucas quer traduzi-lo não apenas como uma realidade futura, mas como uma realidade que já está entre nós, como algo que já pode ser percebido, desfrutado e experimentado a partir de agora. Eu gosto de uma frase do pastor Benedito Muniz, quando ele dizia que vida eterna não é bênção e expectativa, vida eterna é bênção desfrutada. Vida eterna não é algo que nós estamos esperando para acontecer. Quando nós recebemos Cristo como soberano, como governante do nosso coração e das nossas escolhas, nós passamos, Henrique, a desfrutar da perspectiva da eternidade a partir de hoje e de agora. Amém? É por isso que nós temos trabalhado e vamos continuar trabalhando nessa semana de estudos dentro desse pano de fundo, ou desse guarda-chuva temático, onde o reino de Deus é uma proposta que já pode ser encarnada na sua vida, aqui e agora. Nós podemos sinalizar esse reino através da nossa vida, assim como Jesus o sinalizou enquanto esteve nessa terra. Eu pedi, quando eu estava sentadinho ali ao lado da minha linda esposa, eu pedi autorização para a esposa do pastor para pregar sem paletó e gravata. Ela me autorizou, tá, pastor? Ela manda. Eu pedi para a pessoa certa. Eu pedi para ela me autorizar porque estava meio abafado. Como a gente está num clima mais informal dentro dessa casa, eu pedi para pregar sem paletó e gravata. Sabe por que eu prego de paletó e gravata? Não prego de paletó e gravata só porque a igreja espera que o pastor esteja de paletó e gravata. Mas eu prego de paletó e gravata porque eu tenho receio das pessoas acharem que eu não sou pastor. Sabe o que aconteceu comigo uma vez? Tem a sua Bíblia aberta aí, porque isso tem a ver com o sermão de hoje. Sabe o que aconteceu comigo? Eu não vou contar os nomes, porque talvez você conheça, porque foi aqui nos Estados Unidos. Mas eu preguei na igreja de vocês uma vez. Eu não sei quantos se lembram. O Ney me procurou na sexta-feira quando nós fomos fazer o pôr do sol, e ele lembrou, ele tem a memória boa. Ele falou: pastor, eu lembro de você, eu lembro do período que você ficou aqui, eu lembro do seu sermão. Eu não perguntei para ele
ele qual era o título do sermão, porque já é demais, né? Mas ele disse que lembrava do sermão. Eu preguei uma única vez. Naquele período da campanha, nós visitávamos várias igrejas. E um sábado, o time da comportagem foi escalado para fazer a programação e eu preguei. Preguei sobre Laodiceia. Preguei sobre o Apocalipse naquele dia. A Yara estava naquele dia, eu lembro. E eu preguei sobre Laodiceia, preguei sobre o Apocalipse. E tinha um grupo musical da igreja de Ford, lá da Flórida, que estava cantando na igreja. Não sei se vocês se lembram. E foi naquele dia que eu fiz amizade com algumas pessoas lá da Flórida, alguns brasileiros que estavam cantando. E aí a gente já trocou contatos e eu combinei de pregar para eles lá na igreja da Flórida. Eu estava morando aqui ainda, nós conversamos por e-mail, falamos por mensagem de celular, combinamos a data. Na ocasião, o pastor Levi Correia estava chegando na igreja de Ford e nós fizemos um contato, o pastor, Charles, toda aquela coisa bacana. O ancião de lá me ligou e combinou de me pegar na rodoviária. Eu estava em contato mais com a diretoria de jovens da igreja. Mas como eles não poderiam me buscar, na rodoviária não, no aeroporto. Eu percebi pelo rostinho de vocês. Era só para ver se vocês estavam na terra. Não dá certo, né? Mas o pessoal não podia me buscar no aeroporto e então eles mandaram um ancião. Eu não tinha ido para a Flórida ainda, não conhecia só a fama da Flórida. E eu pensei, Flórida é um lugar quente, praia. Era sexta-feira, eu tomei o voo aqui em Washington e fui então em direção à Flórida. Arrumei a minha mala, uma bagagem bastante econômica, pequenininha. Coloquei ali alguns artigos pessoais, coloquei a minha roupa social, coloquei um paletó. E eu pensei, bom, eu vou fazer uma viagem, eu sei que lá é quente. Então eu vou viajar de bermuda, camiseta regata, boné e chinela havaiana. Eu fui bem à vontade. E quando eu cheguei no aeroporto, trocando mensagem ali com o pessoal da diretoria jovem, eu falei, olha, eu já cheguei. Meu avião aterrissou, eu estou indo retirar minha bagagem e eu já estou indo para o local ali onde vocês vão me encontrar. E eles falaram, pastor, o nosso ancião já está aí te esperando. E lá estava eu. Na ocasião, acho que eu tinha uns 21 anos de idade. Por incrível que pareça, eu era mais magro do que eu sou. E aí eu estava lá na porta daquele aeroporto grande, com a minha malinha na mão, com a bermudinha, com camiseta regata, chinela havaiana, um bonezinho e esperando o ancião da igreja. E aí o ancião da igreja, esperando um pastor, ele passou com o carro e o rapaz que estava falando comigo ao telefone me descreveu o carro dele. Falou, o carro dele é assim, assim, ele é mais ou menos assado, você vai perceber quando ele estiver passando. E ele passou com o carro na minha frente, olhou para mim assim e virou para frente e me ligou. E aí ele me ligou, o ancião me ligou, falou, pastor, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Você já chegou? Eu falei, cheguei. Ele falou assim, rapaz, eu passei na frente, olhei, mas eu não te vi. Eu falei, eu acho que você viu. Será que eu vi, pastor? Eu falei, rapaz, eu acho que foi você que eu vi. Dá a volta e passa aqui de novo. Aí ele passou, quando ele olhou para mim, sem querer acreditar, eu dei um joia para ele. Aí ele encostou o carro. Eu acho que ele pensou assim, minha igreja está sem critério. Estou convidando qualquer um para pregar. Aí eu entrei no carro, ele não falou nada, me olhou assim, né, do pé, cabeça, pé. Coloquei a mala no porta-mala, até tirei o boné, joguei o petinho de lado, sentei ao lado dele, a gente conversou, uma linguagem espiritual, piedosa. E fomos em direção à casa dele, ele me hospedou lá no quartinho. Mas eu senti assim que ele guardou alguma coisa de resistência no coração dele. Na sexta-feira à noite, a gente abriu o fim de semana, eu preguei na igreja. No sábado pela manhã, preguei também, de terno, gravado, não preguei de bermuda. Preguei de terno, gravado. No sábado à tarde, preguei também. E no domingo de manhã, nós fizemos lá um café da manhã com Deus. Terminamos o café da manhã com Deus com a igreja, foi bem gostoso. E encerrei.
E quando nós estávamos no momento dos agradecimentos, o pastor Levi veio, agradeceu a direção J. O ancião, sem pedir autorização, ele subiu. E ele subiu e tomou o microfone do pastor e falou assim: irmãos, eu tenho que confessar o pecado. Aí eu falei: pronto, agora o que esse camarada vai falar? E ele com o microfone na mão falou assim: irmãos, quando eu vi esse moleque chegando no aeroporto, eu não conseguia acreditar que é o pastor, ou que era o pastor. E eu olhei para ele de bermuda, olhei para ele de camiseta regata, olhei para ele de chinelo e falei: não é possível que a igreja está convidando qualquer um para ele. E ele falou isso no púlpito, assim, aberto. E aí o pessoal que estava gravando até cortou essa parte. Não vou contar isso daqui, não. Aí ele com o microfone na mão falou assim: eu não acredito que esse camarada... Irmãos, eu quero dizer para vocês que eu impressionei. O fim de semana foi uma bênção para a nossa igreja, para mim, para minha família. E eu gostaria de pedir perdão de público, garoto. Pastor, olha, eu peço perdão. Me abraçou. Eu falei: que isso, irmão? Não precisa pedir perdão não, fica tranquilo. Nós nos abraçamos lá, e aí eu abracei a igreja. Quando todo mundo saiu, ele foi o último a sair. Ele chegou no final e falou assim: pastor, o que você vai fazer agora? Eu falei: nós vamos sair com os jovens, a gente vai almoçar junto, mas você tem um tempinho, 30 minutos, eu preciso só de meia hora. Eu falei: não, tudo bem, você quer conversar? Ele disse: não, entra no meu carro que eu já te trago. Aí ele combinou com um dos diretores lá de me deixar em outro lugar. E aí eu fui com ele, eu não sabia o que ele ia fazer. Eu falei: pronto, o que esse camarada vai inventar, né? Aí ele me levou numa loja. Aí a gente chegou numa loja, era uma loja de roupa social. Lógico que não era de bermuda, né? Era uma loja só de roupa social, enorme assim. Só terno, gravata, tudo terno bonito. Aí ele falou: pastor, eu estou me sentindo muito mal, muito culpado pelo que eu fiz, pastor. Eu te tratei muito mal. Pastor, eu te discriminei, eu fui preconceituoso. Pastor, eu queria de alguma maneira, eu queria assim, suplantar essa experiência. E por isso eu trouxe você aqui para você escolher qualquer terno que você quiser. Escolhe que eu te dou de presente. Eu falei: irmão, não precisa tudo isso, mas já que você insiste, eu escolho. Eu fui, olhei um terno, né? Terno fit, é lógico, né? Eu olhei e tal, escolhi o terno, experimentei, ficou bonitão, coloquei e falei: pronto, vou levar esse. Aí ele pagou o terno, aí ele me deu um abraço no final e falou: pastor, agora eu estou mais aliviado, pastor. Você me perdoa? Eu falei: irmão, não só te perdoa, mas toda vez que você quiser pecar contra mim, pode pecar. Pode pecar. Toda vez que você quiser me ofender, me discriminar, me jogar lá embaixo, pode fazer. Porque olha, hoje houve arrependimento genuíno. Parecia Zaqueu. O camarada devolveu. O que isso tem a ver com o sermão de hoje? Tem tudo a ver. A gente se engana muito com as aparências. A gente é sabotado pelos nossos olhos constantemente. Isso já deve ter acontecido com você também. Você já deve ter, em algum momento da sua experiência, olhado para alguém e feito um raio-x da pessoa, sem conversar com ela. Feito um diagnóstico da pessoa. Em algum momento, feito até um juízo moral ou de valor de alguma pessoa. E à medida que a gente vai conhecendo as pessoas, algumas máscaras vão caindo. As máscaras positivas que às vezes a gente coloca nas pessoas antecipadamente, às vezes para nossa surpresa e tristeza elas caem. E às vezes as máscaras negativas, os rótulos, os estigmas sociais que nós colocamos nas pessoas, para nossa surpresa, às vezes eles também caem. E Jesus, ele era especialista em dar um nó nas expectativas precipitadas dos religiosos da sua época. Ele era especialista em sabotar os juízos de valores que as pessoas da sua época faziam às categorias sociais que existiam naquele período, naquela época. Em São Lucas, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 18, verso 9, há uma história que fala sobre isso. Dá uma olhadinha aí na sua Bíblia. Diz assim: propôs também Jesus essa história, ou essa parábola,
alguns que confiavam em si mesmos. Só um parênteses aqui, não procure saber quem foi esse irmão, tá? Não procure saber. Ele é gente boa, ele se arrependeu de verdade, tá? Propôs Jesus também essa parábola a alguns que confiavam em si, o quê? Eu quero reler com você, eu quero que você acompanhe comigo a leitura, tá? A gente está em Lucas 19, 18, 9. Jesus contou uma história a alguns que confiavam em si mesmos, porque eles se consideravam o quê? Justos. E faziam o quê? Desprezavam os outros. Para um pouquinho, mantenha a Bíblia aberta e olha aqui para o pastor. Olha aqui para o pastor. Jesus está endereçando essa história para um público específico. Talvez essa mensagem de hoje não seja para todas as pessoas que estão aqui. Talvez não seja. Talvez você vai carregar essa mensagem no teu coração, na tua casa, vai levar para a tua casa, mas não seja para você. Talvez sim, talvez não. Porque Jesus contou essa história para gente autossuficiente, gente orgulhosa, gente arrogante, gente que por se achar demais e por não descer do salto, era gente que pisava nas outras pessoas que estavam ao seu lado, gente interesseira, gente suja. A escritora norte-americana Ellen White, no livro Parábolas de Jesus, ao comentar essa história, sabe o que ela diz? Ela diz que orgulho e arrogância são os pecados que menos incutem esperança. Eu vou repetir. Orgulho e arrogância são os pecados que menos despertam esperança de cura. Às vezes a gente pensa que os pecados que a gente demoniza, né, são aqueles pecados que às vezes a gente vê na televisão. Nossa, um atentado terrorista, que coisa extraordinária, que coisa hedionda, que crime bárbaro. Como uma pessoa pode entrar numa sala de cinema, fazer uma coisa dessa, matar centenas de pessoas? Como uma pessoa pode lançar um avião numa torre, matando milhares de pessoas inocentes? Como que uma pessoa pode injetar esse tipo de droga dentro do seu corpo, vender isso para destruir não só a vida de centenas de jovens, mas de centenas de famílias que estão por detrás desses jovens? Como uma pessoa pode vender o seu corpo? Usar esse corpo que é templo do Espírito Santo e traduzi-lo a nada, se tornando uma pessoa moralmente suja por vender o seu corpo em qualquer lugar, em troca de dinheiro. Às vezes a gente olha para esses pecados que a nossa sociedade demonizou e nós os colocamos numa hierarquia, ou numa suposta hierarquia de pecados, nós os colocamos no topo como os pecados mais abomináveis, os pecados dos quais a gente tem que mais ter medo. Imagine se acontece um negócio desse dentro da nossa família. Ficou sabendo? O filho do pastor está fazendo isso. Tem foto no Facebook. Você tem uma latinha na mão, nossa. O pastor pregava lá na frente, falava bonito. A gente demoniza e rotula uma série de pecados. E de repente a gente olha para a vida de Jesus e percebe que os pecados que ele mais condenou com veemência foram os pecados da arrogância, da hipocrisia e da autossuficiência. Não porque ele fosse conivente com os demais pecados, mas porque ele sabia que as pessoas que estavam naquela situação, elas eram mais acessíveis e disponíveis para a sua graça do que aqueles do colarinho branco da religião do primeiro século, que achavam que sabiam tudo, que tinham tudo e que não precisavam de nada. Jesus conta essa história pra gente como eu, que às vezes, por crescer num ambiente adventista, religioso, adventista desde pequenininho, a gente costuma dizer que é adventista de berço, né? Não nasci no hospital adventista, mas eu sou adventista de berço. A gente tem o costume de dizer, eu sou adventista de berço, cresci num ambiente religioso, cristão, adventista, legal. Mas o orgulho e a arrogância
eles espreitam no meio religioso como um dos piores pecados que existe na nossa vida. Aí Jesus conta uma história, verso 10. Ele diz assim: 2 homens foram à igreja, ao templo. E eles foram com um propósito nobre. Propósito do quê? De orar. Um deles era o quê? Fariseu. O outro era o quê? Publicano. Um deles era fariseu, grava aí na sua mente, tá? Personagens da história. 2, fariseu, publicano. Primeiro, fariseu. Segundo, publicano. Eles estão em qual lugar? Igreja. Eles estão em qual lugar? Igreja. Eles foram fazer o que na igreja? Orar. Para um pouquinho por aqui e visualiza, pela sua imaginação fértil, visualiza a cena junto comigo. Os 2 estão na igreja, os 2 estão orando. Se eu estivesse lá, Silvio, eu confesso para você que pelos meus olhos humanos e mortais, eu não conseguiria fazer um diagnóstico como Jesus fez. Porque os meus olhos humanos, eles veem 2 membros de igreja, 2 pessoas orando. Só que naquela sociedade havia um estigma que acompanhava cada um deles. Havia um rótulo, havia uma imagem que acompanhava cada um deles. A imagem do fariseu era do quê? Piedade, santidade. A imagem do publicano era o quê? Sem vergonhice, trapaça, sujeira. Enquanto Jesus coloca como primeiro personagem do palco da sua história, que se apresenta a todos como fariseu, eu sou aquele que tem currículo religioso. O fariseu, você conhece a história, né? O fariseu, ele fazia parte de um segmento do judaísmo. O judaísmo era todo segmentado, tinha fariseu, saduceu, essênio, zelote, tinha várias denominações dentro do judaísmo. Os fariseus, eles eram conhecidos por serem os mais rigorosos na prática e observância do quê? Da lei, da Torá. É um povo que quando saiu do cativeiro eles pensaram assim: bom, a gente parou no castigo, no quartinho da disciplina, porque a gente desobedeceu. Então o negócio agora é a gente obedecer, obedecer, obedecer e obedecer. E pensando que o cativeiro fora por ocasião da desobediência, eles foram para um outro extremo: vamos obedecer todas as regras. E não só obedecer todas as regras, mas vamos criar regras, explicando as regras para que nós possamos não incorrer em nenhum desvio da lei. Surge a tropa de elite da religião do primeiro século, os fariseus. Era a tropa de elite religiosa daquela época. Você que é mãe, tem um filho adolescente ou uma filha adolescente, se você vivesse naquela época na igreja, com certeza quando o fariseu entrasse na igreja, você cutucaria sua filha. Olha o fariseu. Que lindo fariseu. Você vê fariseu bom, trabalhador, honesto, íntegro. Olha ele devolvendo dízimo. Olha ele devolvendo dízimo. Você vê que belezinha o fariseu. O fariseu, ele sabe o Salmo 119 de cor. Quem é que sabe o Salmo 119? 23 é fácil, mas isso é 19. O fariseu conhece a Bíblia, deu estudo todo o batismo. O fariseu leva a batismo. O fariseu era um ícone da santidade e da obediência. Nós estamos falando de uma categoria, não estamos falando só desse personagem, estamos falando de um rótulo social que havia naquela época, uma imagem, uma ideia. Em contrapartida, que era o publicano? O publicano era, se me perdoe a palavra, um safado, né? Porque o publicano era um camarada que trabalhava para o governo, que oprimia os judeus, e ele não só trabalhava para o governo, mas ele cobrava mais do que devia os impostos do seu povo. Pedia para cobrar 100, ele cobrava 400. Pedia para cobrar 1.000, ele cobrava 4.000. Ele quadruplicava tudo, e ele embolsava dinheiro. Era corrupto, era desonesto, era sujo. A fama dele não era das melhores. Há um autor, que eu acredito que vocês conheçam, chamado Joaquim Jeremias, que escreve muito sobre o tempo de Jesus. Há um livrinho dele chamado Jerusalém dos Tempos de Jesus. E tem uma seção, um capítulo desse livro, que fala só sobre os segmentos do judaísmo no primeiro século.
sobre essas facções judaicas que existiam no primeiro século. E ele fala só sobre os publicanos também. Lá ele fala, ele discute algumas profissões e ele inclui a profissão dos publicanos. E ele fala dos fariseus. Se de um lado nós temos o fariseu, símbolo de santidade, do outro lado nós temos o publicano, símbolo de tudo que existia de pior. Essa é a imagem. Agora olha que interessante, continua o relato no verso 11. Verso 11. O fariseu, os dois estão bonitinhos, orando na igreja. O fariseu era mais santo, o publicano era suspeito. Mas olha só o que diz o verso 11. O fariseu, que estava em pé, ele orava da seguinte forma. Olha a oração do fariseu. Deus, graças te dou porque eu não sou como os demais homens. Ladrões, injustos, adúlteros e nem como esse publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou um dízimo de tudo que eu ganho. Verso 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem olhar para o céu, mas batia no peito, grava essa imagem, tá? Ele batia no peito para orar. Ele batia no peito dizendo, Deus, tem misericórdia de mim. Algumas traduções falam, se é propício a mim. Aquele conceito de propiciar, de se colocar no lugar, de substituir. É uma expressão tirada do contexto ali do propiciatório do Antigo Testamento. É aquele que se coloca no lugar. Ser propício, tem misericórdia de mim, pecador. Verso 14. A história é curtinha. Jesus termina aqui, mas ele termina com uma frase proverbial. O que ele diz? Eu digo para vocês, agora é Jesus falando para o auditório, eu digo para vocês que esse, o publicano, desceu justificado. Em outras palavras, aos olhos de Deus, ele desceu o quê? Justo, perdoado, santo. Aos olhos de Deus, perfeito. Aos olhos de Deus, com passaporte carimbado para o reino do céu. Aos olhos de Deus, com condições plenas de herdar a Nova Jerusalém. O publicano desceu justo. E o fariseu, pastor? Diz o restante do verso que ele não desceu, porque todo aquele que se exalta, ele será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Em outras palavras, igreja, o que acontece nessa história é uma sabotagem da expectativa que o auditório tem. O auditório olha para o fariseu, santo, olha para o publicano, pecador. Jesus desnuda o que vai no íntimo do coração deles, nas motivações deles, nas intenções deles. E Deus mostra, em primeiro lugar, ninguém deve julgar ninguém pela aparência. Essa é a primeira lição. Cuidado. Cuidado quando você e eu somos vítimas de rótulos que a igreja, que a sociedade, que o trabalho, que a família impõe sobre as outras pessoas. Cuidado. Nós não conhecemos a vida das pessoas. Nós não conhecemos o coração das pessoas. Nós não conhecemos o contexto das pessoas. Nós não vestimos o sapato das pessoas. Nós não estivemos participando e caminhando ao lado dessas pessoas para que pudéssemos ouvir o que elas ouviram, ver o que elas viram e sentir o que elas sentiram. Cuidado! A Bíblia ela tem vários textos de Gênesis ao Apocalipse que nos recomendam que nós devemos tirar o pé de dentro do território do julgamento precipitado. Tem alguns que podem se levantar em um cantinho, né? E dizer assim, pastor, eu quero falar com você no final. Pastor, mas não tem um texto lá na Bíblia que diz que pelos frutos o conhecerão? Pelos frutos a gente conhece as pessoas para amar as pessoas, para entender as pessoas, para compreender as pessoas. Conhecer a pessoa é se colocar no lugar dela. É sentir o que ela está sentindo, é perguntar por que aquilo aconteceu na minha vida dela. A minha Bíblia não diz pelos frutos os condenareis. A minha Bíblia diz pelos frutos se coloque no lugar e procure saber o que está acontecendo na vida dessa pessoa. A primeira lição desse sinal, desse ensinamento do reino é cuidado para não ser traído pelos seus próprios olhos. Cuidado.
Segunda lição: a verdadeira religião, ela começa com motivações purificadas pelo sangue de Jesus Cristo. A verdadeira religião não tem muito que ver com o quanto nós fazemos, mas com a intensidade do amor que nós colocamos naquilo que nós fazemos. A oração do fariseu era uma oração que não inclui o nome de Deus para ser exaltado. Ele olha para Deus e ele diz assim: Deus, atenção, Deus, olha aqui para mim, ei, Deus, dá uma olhadinha, eu tenho uma carta de recomendação para te apresentar sobre a minha pessoa. Ele coloca diante de Deus uma carta de recomendação apresentando o seu currículo para Deus. Deus, é o seguinte, eu não sou como esse povão aí desse mundão lá fora. Eu não sou sujo, eu não sou imoral, eu não sou ladrão, eu não sou assassino, eu não sou adúltero, eu não traio a minha mulher, eu educo os meus filhos do melhor jeito, eu devolvo o dízimo. E ele está colocando tantos olhos em si mesmo que ele não percebe que por colocar os olhos em si mesmo, ele perdeu de vista o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Alguns estudiosos do Novo Testamento, eles sugerem que o momento em que essa parábola se dá, ou o momento em que Jesus descreve essa parábola, é o momento do sacrifício. Sabe por quê? Havia um sacrifício pela manhã, um sacrifício à tarde. E a hora mais oportuna, Eduardo, para que o judeu orasse, era na hora do sacrifício, porque ele acreditava que no momento que o cordeirinho estava sendo imolado, era a hora que todas as avenidas para o céu estavam descongestionadas. Então, os judeus da dispersão, os que estavam espalhados, era nessa hora que eles se viravam para Jerusalém e eles oravam, porque havia uma sintonia na convicção de que Deus estava de ouvidos atentos para a oração do seu povo nessa hora. O cordeiro estava sendo imolado, o sangue está sendo derramado, o sacrifício está sendo prefigurado, e o camarada está na igreja para olhar só para o seu eu e olhar para a vida dos outros. Ele não consegue olhar para o sacrifício de Cristo, ele não consegue perceber a pureza e santidade do Messias. Ele não consegue entender a profundidade daquilo que está acontecendo em favor dele e em favor de toda a humanidade. E tentando apitar com as suas pequenas trombetas a sua justiça própria, ele fica gritando para Deus: ei Deus, olha para mim, olha para o meu cargo, olha para o meu currículo, olha para o que eu fiz por essa igreja, olha para a minha família, olha para o meu currículo impoluto, ei Deus, olha para mim. E tem gente na igreja que quer chamar tanto a atenção de Deus, que às vezes essa pessoa parece até que está fazendo favor para Deus. Só falta ela terminar a oração dizendo para Deus: de nada, Senhor. Parece até que está fazendo favor para Deus. Não, Senhor, porque eu já fiz muito. Não, porque eu ajudo. Não, porque eu sou. Não, porque eu. E quando nós entendemos a essência do cristianismo, igreja, nós percebemos que o cristianismo é a sabotagem de Deus em relação ao nosso eu. É a proposta de Deus de diminuir, de diluir o nosso eu, até mesmo no ambiente religioso. Não é o que eu faço, é o que Deus fez por mim, através de mim. Não é o que eu conquistei, é o que Deus conquistou por mim, através de mim. E nós só conseguimos ter esse sentimento e essa consciência quando nós tiramos os olhos dos outros e nós começamos a colocar os olhos no Cordeiro. Porque quando nós ficamos com os olhos nos outros é muito triste. Tem gente que mede o seu valor e a sua espiritualidade pelo desvalor e pela falta da espiritualidade do outro, como fariseu. Eu não sou como esse. Eu sou bom porque o outro está pior. Eu sou legal porque o outro não é legal. Eu sou fiel porque está todo mundo sendo menos fiel do que eu. Eu sou generoso porque ninguém é generoso. E tem aquele ditado, né? Brasileiro bem conhecido, em terra de cego: não tem olho ver. Esse é o espírito do fariseu. É começar a barganhar com Deus com as suas próprias obras. Só que quando a gente entende
O espírito do publicano, qual que é o espírito do publicano? É o camarada que está no lugar certo, é o camarada que está na hora certa e é o camarada que tem o espírito certo, embora todos olhem para ele com suspeita. Esse camarada não vale nada, mas aos olhos de Deus ele vale mais do que todos. Por quê? Porque no coração dele ele foi humilde, porque os olhos dele estavam no sacrifício do Cordeiro. Quando nós colocamos os nossos olhos em Jesus na vida cristã, a consciência que é criada dentro de nós é uma consciência de humildade, é uma consciência de pequenez, é uma consciência de limitação, é uma consciência de fraqueza. Sabe por quê? Porque nós vemos a santidade de Deus, e a santidade de Deus contrasta com a nossa pecaminosidade. Nós vemos a grandeza de Deus, e a grandeza de Deus, ela denuncia a nossa pequenez. E quando nós nos colocamos diante do Santo, desse ente todo-poderoso que veio a essa terra e encarnou na pessoa de Jesus, nós começamos a perceber que a única reação justa diante dele, sabe qual é? Bater no peito e dizer: tem misericórdia de mim, pequeno pecador. A única reação nobre diante dele é de Isaías. Qual foi a reação de Isaías? Ai de mim, Senhor, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Eu vi o Senhor. Grave isso que eu vou dizer agora. Toda pessoa que tem uma visão de Deus, ela tem uma visão clara de si mesma. Ela reconhece quem ela é. Sabe qual é o problema do fariseu? Ele, por não ter uma visão clara da santidade, da profundidade, da grandeza de Deus, do sacrifício do Cordeiro, ele tem uma visão míope acerca de quem ele é. Visão esta parecida com a visão de Laodiceia. Sou rica, sou abastada, de nada tenho falta. E agora Laodiceia traz diante do médico dos médicos o diagnóstico que ela fabricou no seu laboratório pessoal. O médico dos médicos pega aquele relatório, aquele diagnóstico, rasga diante dela e diz para Laodiceia: você não sabe, é cega, é pobre, é nua. Eu aconselho que você comece a enxergar direito quem você é. Compre de mim ouro refinado, vestidura, e pingue nos teus olhos o colírio que eu tenho para você. Toda vez que o pecado entrou na história da humanidade, ele provocou nudez. Você se lembra de alguns episódios? Primeiro episódio, quando Adão e Eva pecaram, a Bíblia diz que a primeira sensação que se apoderou deles foi a sensação de nudez. Eles olharam para si e perceberam que estavam nus e correram para se esconder. Pecado, na Bíblia, é sinônimo de nudez. Segunda ocasião em que isso acontece é quando Deus recria a história. Acontece o episódio do dilúvio, todas as coisas elas têm um ponto final e agora Deus recomeça através da família de Noé. E quando entra o pecado, Noé se embebeda e vira o caneco. A Bíblia diz que ele fica o quê? Ele se despe, os seus filhos tentam acobertá-lo, mas há mais um episódio de nudez. Nudez no Éden associado ao pecado. Nudez após o dilúvio associado ao pecado. Nas últimas páginas da Bíblia, Laodiceia é apresentada como uma igreja que está nua. É uma igreja que está em pecado. Mas é uma igreja que não fuma. É uma igreja que não bebe. É uma igreja que não se prostitui. É uma igreja que não trafica droga. É uma igreja que não é veículo de atentado terrorista. É uma igreja que não comete esses pecados socialmente demonizados por nossa tradição religiosa. Então, por que o diagnóstico é tão desafiador de Laodiceia? Porque Laodiceia, ela tem o pior de todos os pecados, que é o pecado do orgulho da arrogância. Mas nessas três histórias de pecado e de nudez, Adão e Eva,
Noé e Laodiceia, há mais uma história de pecado e nudez. Há mais uma pessoa que tomou a nudez sobre si. No meio dessas três histórias há uma cruz. E naquela cruz, embora os artistas tenham tentado em diminuir o impacto desse retrato e dessa imagem, no meio dessas histórias há uma cruz pendurada no Gólgota. E naquela cruz, erguida no Gólgota, há o Filho de Deus encarnado, o ente santo, o príncipe da paz, o Deus forte, o todo-poderoso, feito gente, feito homem. E sabe como ele está? Ele está vivo. A nudez que ele assumiu na cruz não era a nudez dele, era a nudez de Adão e de Eva, era a nudez de Noé, era a nudez de Laodiceia, era a sua e a minha nudez. E para encerrar, eu gostaria de compartilhar com você. Eu sei que talvez você já esteja um pouquinho cansado, mas eu queria compartilhar com você um último texto antes de fazer uma pílula. Me permite? Presta bastante atenção nesse texto. Esse texto mexeu muito comigo. Todos os que tenham intuição de sua profunda pobreza de alma e veem que em si mesmos nada possuem de bom, encontrarão justiça e força olhando para Jesus. Ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados. Ele vos ordena que troqueis a vossa pobreza pela riqueza de sua graça. Não somos dignos do amor de Deus, não, de jeito nenhum, mas Cristo, nossa segurança, Ele é digno e Ele é capaz de nos salvar de todos os pecados que tenhamos cometido. Qualquer que tenha sido a sua vida passada, qualquer que seja a sua vida presente, por mais desanimadora que seja a sua circunstância, se você for até Jesus como é, fraco, incapaz e em desespero, o nosso Salvador, Ele irá a longa distância até o seu encontro. Em torno de você, Ele lançará os seus braços de amor e Ele o cobrirá com as suas vestes de justiça. E Ele apresentará a sua pessoa diante do Pai, dizendo, presta atenção, dizendo: não olhe para este filho desgarrado, mas olhe a mim, olhe a mim. Não olhe para este filho, olhe para mim. Amém? Amém? Quando nós aceitamos diante de nós o sacrifício de Cristo, Ele é colocado sobre nós, sua justiça, sua graça, sua perfeição. E isso nos garante a certeza da vida. Para encerrar, vou pedir para você sublinhar na sua Bíblia uma cena dessa parábola. Qual foi? Batia no peito. Vocês sabem que no Evangelho de Lucas só aparece 2 momentos em que uma pessoa está olhando, batendo no peito? Só 2 momentos. Primeiro, a parábola do publicano e do fariseu. Segundo, o momento em que as pessoas estão ao pé da cruz. Depois olha lá na sua casa. O Evangelho de Lucas diz que as mulheres que estavam ao pé da cruz, sabe como elas oravam? Batendo no peito. E eu tenho no meu coração que Lucas está fazendo uma associação entre o publicano diante do sacrifício e as mulheres. Ele está tentando mostrar que o publicano estava visualizando no sacrifício o Messias que entregaria a sua própria vida no seu lugar. Você consegue ver o Messias hoje entregando a você a vida dele, a perfeição dele, a justiça dele? Eu queria fazer um apelo para que nós possamos descer hoje aqui, e ao descermos por essa estrada, por essa rodovia, eu queria que nós descêssemos como publicanos, justificados. Não importa a imagem que a sociedade tenha da gente, não importa a história que a gente deixou lá atrás de nós, lá no Brasil, não importa a imagem que a gente já construiu nesse país, não importa o que as pessoas falam sobre a gente. Eu gostaria que você saísse dessa igreja nessa noite
com a certeza que lá do céu, Cristo está apresentando o teu nome diante do Pai e dizendo: não olha para ele, não olha para os erros que ele cometeu, não olha para os pecados ocultos que ele carrega, não olha para o orgulho e para a arrogância dele, mas olhe para meu filho, olhe para meu caráter, olhe para minha santidade no lugar dele. Amém? Amém. Gostaria de fazer essa oração comigo? Vamos orar? Quero convidar você a se colocar em pé para nós encerrarmos a nossa. Querido Deus, nos aproximamos do teu trono de graça e humildade nessa hora. Como Daniel, que quando contemplou a tua santidade, se incluiu no meio do povo, reconhecendo-se como pecador. Como Isaías, que ao ter uma visão da tua pureza e da tua grandeza, caiu diante da tua presença, reclamando a tua graça, porque sabia que era um homem de lábios iníquos, um homem pecador. Hoje nós nos colocamos diante do Senhor na condição de publicanos. Por mais que as pessoas vejam em nós uma boa imagem, uma boa aparência, nós queremos que a realidade do nosso coração seja coerente com a nossa imagem, com a nossa aparência. Não queremos viver de máscaras. Não queremos viver aparentando ser aquilo que nós não somos. Não queremos viver sustentando uma religião fiada nas nossas próprias obras e nos nossos próprios méritos. Nós queremos viver uma religião de humildade, onde nós somos apenas um canal daquilo que o Senhor é, onde nós somos apenas um instrumento daquilo que o Senhor faz por nós e principalmente através de nós. Querido Deus, que nós tenhamos hoje a humildade para reconhecermos aquilo que fizemos de errado, aquilo que nós fazemos de errado todos os dias, e que nós possamos avançar um passo a mais, reconhecendo até mesmo que os nossos atos de bondade precisam estar encharcados do teu sangue e da tua graça. Perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa arrogância, perdoa a nossa autossuficiência, perdoa o nosso orgulho, perdoa o nosso olhar preconceituoso para as pessoas que são diferentes de nós. Perdoa o nosso olhar que discrimina aqueles que às vezes trazem consigo uma história negativa, uma história suspeita. Que nós possamos ser pessoas acolhedoras, pessoas amáveis, pessoas perdoadoras, transmitindo a todos que estão ao nosso lado as virtudes que nós temos recebido do teu trono de graça. Amém. Abençoa essa igreja, Pai. Que essa igreja possa sinalizar nesse país e nesta região o teu reino para todas as pessoas que cruzarem o caminho desses teus filhos nesse lugar. Dá-nos uma semana abençoada. Leva-nos em segurança para os nossos lares, para as nossas atividades. Mas traga-nos amanhã mais uma vez para nos encharcarmos da tua palavra e da presença do teu Santo Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você ricamente, a sua família. Nós somos